Na doutrina candomblessista, na doutrina umbandista, na escola candomblessista e umbandista, eles não têm o personagem do mal. Não existe diabo. Não existe demônio. Não existe espíritos malignos. Dentro da escola espírita, eles entendem que quem criou o diabo foi a Igreja Católica. A Igreja Cristã criou o diabo para, de certa forma, usar a figura do diabo para amedrontar outras pessoas, para ter ali o diabo e todo o seu contexto de inferno, para pôr medo nas pessoas, para que as pessoas, talvez com medo disso, se voltassem para Jesus e viessem para a igreja. Eles entendem assim que quem criou a figura do personagem diabo foi os cristãos. Então, no entendimento espírita, não existe diabo, não existe demônios. Talvez alguma pessoa fale, mas como é que eles vão lá buscar o diabo? É ou não é assim, não? Isso é errado falar isso. Por que é errado falar isso? Porque no entendimento deles, eles estão indo lá receber algo bom. E aqueles espíritos, aquelas entidades que lá incorporam, que lá manifestam, são espíritos bons. Mas, e o mal existe? No entendimento deles, o mal não existe, como nós entendemos. No entendimento deles, o mal é uma energia e depende como se trabalha com essa energia. E daí se usa várias teorias para exemplificar essa base. Uma delas é a história dos espíritos obsessores. No entendimento espírita, no mundo espiritual, o que existe é espíritos de pessoas que desencarnaram. O que é uma pessoa que desencarnou? É uma pessoa que faleceu. Quando ela falece, algo sai dela, o conteúdo espiritual sai dela e ela fica desencarnada. Uma pessoa que desencarnou e que por algum motivo, por uma coisa feia que ela fez aqui na Terra, ela fica vagando, fica apagando alguma coisa, ou vai para um lugar mediante o chamado de um orixá para trabalhar em caridade. Esse é o pensamento deles. Daí algumas pessoas perguntam, tá, mas e o mal? Não existe espírito mal deles? Existem espíritos obsessores. Espíritos obsessores. O que seriam os espíritos obsessores? Espíritos obsessores, no entendimento deles, seriam espíritos desencarnados que não alcançaram evolução, que não alcançaram a luz, que não alcançaram o conhecimento. E porque eles são sem luz, então são trevosos, eles são espíritos trevosos, espíritos com baixo grau de evolução, espíritos ainda em disciplina, em tratamento ainda. A falta de conhecimento desses espíritos faz com que eles ajam de uma forma ruim ou má. Inclusive, eles dizem que os espíritos que manifestam dentro de igrejas cristãs, que quando se ora por libertação e manifesta o que manifesta dentro das igrejas, não são as mesmas entidades que eles cultuam. No entendimento espírita, aquilo que se vê numa igreja são espíritos obsessores, espíritos que estão vagando por aí, não tem o que fazer, que se incorporam ali só para fazer bagunça. Quem entendeu até aqui? São espíritos obsessores. E daí, isso é normal eles falarem, que eles dizem o seguinte, que muitos pastores que lidam com isso, tiveram o conhecimento umbandista ou candomblessista, daí foram para as igrejas para fazer um trabalho espírita com os espíritos obsessores para ganhar dinheiro.
Então eles usam esse link do dinheiro, eles usam essa desculpa para, em outras palavras, falar: aquilo que você vê por aí, aquilo não é os mesmos espíritos que nós cultuamos. Quem compreendeu? Claro que isso é uma bela de uma desculpa, sim ou não? Então nós vamos conversar sobre isso e vamos ler. Pegue, por favor, o seu livro, página 87. Tem uma figura ali, uma imagem muito bacana, muito legal, que fala sobre espíritos obsessores. Quero deixar claro aqui, isso bem claro, que é óbvio, é notório, que existe uma hierarquia nos espíritos. Existe graus de conhecimento, de poder, mas isso é algo que já veio com eles. Amém? Mas isso não difere um ser evoluído e o outro não ser evoluído. Na verdade, de evolução eles não têm nada. Amém? Quem evoluiu é quem se entregou por nós, Jesus de Nazaré. Amém? Esse evoluiu, passou de um ser normal, entre aspas, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, gente? Vamos lá então. Então você vê aí a imagem de uma moça atribulada como por espíritos obsessores, tá? Então vamos lá. Segundo o entendimento espírita, eu quero que você entenda que eu estou falando conforme eles pensam. Existe uma classe de espíritos chamados de obsessores, que seria, no entendimento deles, espíritos trevosos, atribulados, indisciplinados, sem evolução e sem luz. Porém, em momento algum, são demônios por duas questões. A primeira, porque são espíritos de desencarnados que, por alguma razão em sua vida humana, o fez ser designado ao umbral, ou seja, às trevas. Quero fazer aqui uma paradinha para explicar o que significa essa palavra umbral. Como não existe demônios no entendimento espírita, logo não existe o inferno. Certo? Sim ou não? Se não existe demônio, logo não existe o inferno. Então eles classificam o inferno como umbral. Este nome seria, digamos assim, um lugar de grande trevas, aonde espíritos trevosos habitam. Segunda razão, porque no entendimento espírita, os cristãos que inventaram o personagem diabo, demônios e outros, para amedrontar as pessoas, então, segundo eles, não existe o bem e o mal numa luta constante. Existem espíritos e energias, os quais podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Que tudo é consequência de escolhas. Um espírito obsessor hoje pode futuramente se tornar uma entidade de direita mediante as suas escolhas. Além disso, eles alegam que os espíritos que manifestam dentro das igrejas evangélicas são estes espíritos obsessores que não têm nada a ver com as suas entidades e que eles se apresentam com o nome de suas entidades justamente para criar confusão. Então aqui está falando como é que o espírita explica as manifestações, no entendimento deles, demoníacas dentro da igreja. Eles dizem o seguinte: aquele espírito lá até pode ser um espírito, uma entidade, só que é uma entidade sem luz. Eles creem assim. É uma entidade sem conhecimento. É uma entidade trevosa, mas ela manifesta usando o nome de um espírito iluminado.
utiliza o nome dele. Por isso que você pergunta, em nome de Jesus, o seu nome. Vamos supor, ele fala preto velho. Mas não é preto velho, é um espírito disfarçado do preto velho. Entenderam? Sim ou não? É isso que eles falam. Então, quando talvez a gente vê um vídeo, vê na televisão, ou vê na igreja, eles falam, aquilo ali não é um espírito meu, não. Não é um espírito, não é igual o lá da escola espírita, da casa espírita. E eles também alegam o seguinte, que é muito diferente, que aqui na igreja eles são totalmente diferentes do que acontece lá na casa espírita. Mas isso é simples de explicar. Por quê? Lá na casa espírita, em todas as suas religiões, eles estão no ambiente deles. Concorda comigo, sim ou não? Eles estão no habitat deles, aonde eles vivem ali um personagem. Eles estão à vontade, há elos, eles têm que ter vínculos com pessoas. Então, logo eles estão à vontade. Quando é feita uma oração através do poder do nome de Jesus, e ele é obrigado a largar a vida de uma pessoa, ele não vem tão à vontade como vem dentro de uma casa espírita. Quem compreendeu? Logo que é diferente. Logo é diferente. Vamos pegar aqui um exemplo de um usuário de droga. O usuário de droga está lá no ponto dele, lá na biqueira dele, ele se comporta de um jeito. Quando a polícia enquadra ele, ele se comporta de outro jeito. Sim ou não? Porque ele não está mais no território dele e nem sobre o domínio dele. Vamos continuar a leitura? No entendimento espírita, dificilmente uma entidade manifesta numa igreja. Eles também alegam que o Espírito Santo, olha só, hein? Eles alegam que o Espírito Santo, em algumas igrejas, que age de forma mais corporal, com movimentos, tremedeiras, giros e danças, são esses espíritos obsessores, que agem em todo lugar, desde o centro espírita a igrejas pentecostais. Aqui, eu quero fazer um comentário, se vocês permitirem. Neste ponto aqui, eu quero dizer para vocês que, de fato, nós vemos em muitos locais, no momento da busca do Espírito Santo, um exagero fora da normalidade. É fácil você encontrar na internet pessoas, locais, aonde fazem coisas de louco. Começam a dançar, começam a girar igual um peão, e começam a fazer coisas terríveis, põem a mão para trás como se fosse uma entidade, agem estranhamente. O que eu quero dizer para vocês aqui? Qual é o meu pensamento? O meu pensamento é o seguinte, é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, em momento algum, se incorpora numa pessoa. O Espírito Santo não incorpora em ninguém, gente. O Espírito Santo incorpora numa pessoa e toma a mente dela para que ela com o Espírito Santo fale e faça. Não, não é isso. O Espírito Santo é um espírito cavalheiro. O Espírito Santo é um espírito amigo, que ele vem sobre nós, ou não? Sim ou não? Vem sobre nós. Só que ele não vai nos obrigar a fazer nada. Ele não vai pegar uma pessoa, aqui em mim, por favor, presta atenção aqui em mim. Ele não vai pegar uma pessoa e fazer ela andar sobre cacos de vidro quebrado, fazer ela andar sobre brasas e não vai se queimar, porque não tem propósito nisso. Qual propósito tem de fazer isso? As entidades fazem isso. Uma pessoa incorporada com uma entidade, dependendo da entidade, coloca vidro, ela pisa por cima do vidro, não se corta, a pessoa come vidro, ela passa por sobre a brasa, não acontece nada. Até um porquê lá. Mas o Espírito Santo, ele é um espírito cavalheiro, ele é doce, ele é amigo, e ele jamais vai pegar uma pessoa a obrigar a fazer ela fazer alguma coisa, e ela fala, por que você fez isso? Olha, eu nem sei por que fiz, é o Espírito Santo. Essa desculpa não cola.
Compreende sim ou não? Também há igrejas que acreditam que aquela movimentação, ficar girando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, quanto mais a pessoa faz, quanto mais ela treme, quanto mais ela irradia aquela energia espiritual, quanto mais ela está cheia do Espírito Santo. Gente, totalmente ao contrário disso. Então eu entendo, se uma pessoa treme, ela está tremendo porque ela quer tremer. Ah, minha mão está... Não, é a pessoa que está tremendo a mão dela. Não é o Espírito Santo que está tremendo a mão dela. Ah, ela faz de um jeito, faz de outro. É a pessoa que está fazendo aquilo. E isso, em momento algum, vai dizer que essa pessoa é mais cheia ou menos cheia que o Espírito Santo. Porém, eu não tenho dúvidas, e é claro que muitas dessas pessoas que fazem um monte de coisa na hora da busca do Espírito Santo, não sei quantos aqui já viram isso, já presenciaram, muitas dessas pessoas, elas começam a buscar o Espírito Santo, o que ela faz? Ela abre o campo espiritual. Ela está aberta para receber o Espírito Santo. Amém? Quem está vivo, diga amém. Quem já morreu, diga graças a Deus. Uma hora eu pego vocês. Então, ela abre o campo espiritual e as entidades que estão na vida dela podem vir e incorporar nela. Várias vezes, em muitos lugares, no momento da busca do Espírito Santo, eu encontrei pessoas manifestadas com entidades. Os próprios espíritas dizem, aquelas coisas lá que vocês fazem lá, estranho lá, aquilo é tudo obsessor, tudo espíritos trevosos, tudo espírito trevoso. Sabe, eles não estão de tudo errado, não. É espírito maligno. Compreenderam sim ou não? Xavier, pode uma pessoa falar em línguas estranhas e ser um espírito maligno? Pode isso? Pode? Pode. Existe uma entidade chamada caboclo lírico, que você manda ele falar em línguas, ele fala em línguas, que é a coisa mais linda do mundo. Mas, vai olhar a vida da pessoa. É a vida que fala. Amém? Então, aqui, em partes, eu concordo com eles. Continuando a leitura lá. Eles entendem que uma pessoa oprimida, depressiva, uma pessoa voltada para o ódio, mágoas, para o crime, vícios, enfim, tudo que não presta, pode estar acompanhada ou assolada por espíritos obsessores e está sendo vampirizada. Essa palavra vampirizada é uma palavra muito utilizada pelos espíritos. Ela está sendo sugada, a energia dela está sendo consumida por um espírito, está vampirizando ela. Tá? Espiritualmente, como encosto. Já ouviu falar sobre encosto? Já ouviu falar sobre isso? A pessoa está com encosto. O encosto está se alimentando dela, está sugando as coisas boas dela, está tirando a energia boa dela. A palavra de Deus diz, aliás, o que a palavra de Deus diz sobre isso são 2 pontos. Primeiro, a criação dos obsessores foi ótima. Eu quero aqui dizer para vocês que essa criação dos obsessores é fantástica. Olha que interessante essa ideia deles. Para pôr no lugar dos espíritos malignos, pois é justamente este entendimento que o mal quer, que espíritos malignos não existem e que qualquer coisa leva a Deus. Tá? Totalmente avesso à verdade, se isentando de toda responsabilidade. A Bíblia é linda porque aonde acertou, ótimo, aonde errou, também.
ela não esconde erros e falhas. Ao contrário deste engano espírita. Segundo João 10,10 diz, o ladrão veio apenas para furtar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Gente, está bem claro aqui que existe sim o mal e que ele é responsável por muitos problemas. Colocar a culpa em espíritos desencarnados foi ótima. Entenda bem. Vem aqui, por favor, pastor Edmar, vem aqui, Gabriel. Vem aqui, Gabriel. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar, por favor, fique aqui do meu lado aqui, tá? Pastor Ademar é um espírito maligno. Faz uma cara de espírito maligno aí. Ele é um espírito maligno, tá? Ele é o que é e o que nós cremos é o que diz a palavra de Deus. Ele no passado foi um anjo de Deus, participou da revolta, da rebelião contra Deus, foi derrotado, foi expulso dos céus, ficou totalmente sem luz. Então, já que querem falar de espíritos trevosos, ele sim é trevoso, amém? E ele está aqui hoje querendo levar as almas. Preciso de uma alma, venha cá, uma das almas aqui. Isso, vem cá. E ele então quer levar as almas para junto com ele no inferno, tentando se vingar de Deus. Preste atenção aqui. Então, ele é um espírito maligno, ele é o ser humano, amém? E ele é a alma de alguém que já morreu. O que a Bíblia deixa claro? Que quando o homem morre e desencarna, ou ele vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem outro caminho. Xavier, tem purgatório. Purgatório é um lugar cheio de pulga. Não tem purgatório. Esqueça isso. Não existe isso. Tá? Não tem. É lá ou cá. Ah, mas e aí? Acabou? Não. Depois tem a nova Israel, a nova Jerusalém, ou tem o lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que Satanás, os seus anjos e todos que estão com ele serão lançados lá. Ok? Então, esse espírito, faz uma cara de espírito desencarnado aí. Esse espírito desencarnado, ele não existe mais. Certo? Ah, pessoal, pelo amor de Deus. Certo, gente? Ele não existe mais. Ele existe, mas ele está lá no céu, no inferno, não está vendo nada. Tá? Esse espírito maligno aqui, tá? Ele se faz que é uma entidade para ajudar, uma entidade da direita ou entidade da esquerda, para ajudar a nossa alma penada aqui. Compreenderam sim ou não? Daí ele diz para esta pessoa o seguinte, estou aqui para te ajudar, eu sou, na verdade, um espírito desencarnado, mas ele é desencarnado? Não, mas ele diz que é um espírito desencarnado. Olha que coisa bem pensada, gente. Né? E que está ali, porque Deus mandou ele para ajudar você. Olha que maravilha. Daí o que acontece? Daí ele fala assim, pois é, mas eu fui numa igreja lá, eu vi umas pessoas diferentes, agindo diferente, e falaram que era você. Ele enquadra a entidade aqui. A entidade dele fala, não, aquelas coisas lá não são nós. Aquilo lá é os espíritos trevosos. Só que este cara nem está aqui mais. Quem compreendeu? Ou ele está no céu ou está no bico do corvo. Essa é a verdade. Daí o coitado ali pensa assim, então você é do bem
E a culpa é das almas, da alma trevosa, da alma lá. Gente, onde é que está a verdade aqui? Não há verdade. Olha a confusão que fizeram na cabeça desse coitado. Quem compreendeu? Com essa argumentação, ele fala, aquilo que você vê lá na igreja é o desencarnado ali, o trevoso. Mas jamais ele fala que é ele. Quem compreendeu? Agindo dessa forma, ele apresenta para o ser humano um culpado pelo sofrimento, um culpado pela destruição, um culpado por aquilo que acontece nas igrejas, um culpado por aquilo que acontece por aí, dizendo que é alguém que não existe. E para essa pessoa, ela aceita essa ideia. E ele, que é um trevoso, ele fala, não, eu sou um desencarnado. O espírito da direita ou da esquerda. Em outras palavras, ele nunca existiu. Não existe espírito maligno. Daí talvez ele pergunte, mas essa história de espírito maligno, que é ele? Ele fala, não, isso não é que existe. Não, isso não é que existe. Quem está entendendo aí? Agora, entre nós, gente, o mal conseguir convencer a humanidade que ele não existe é a melhor ideia que tem no mundo. Muito obrigado. Obrigado. Se o mal conseguir convencer uma pessoa que ele não existe, logo essa pessoa já está no colo do corvo. Porque como é que eu vou lutar com um ser que não existe? Como é que eu vou enfrentar um ser que não existe? Como é que eu vou enfrentar um inimigo que eu não reconheço? Não tem como enfrentar. Por isso que essa história de obsessor é fantástica. Eu quero dar meus parabéns à comunidade espírita. Mas eu quero dizer que lamento quem acredita nisso. Porque é o maior engodo que existe na doutrina espírita. Continuando a leitura ali, está bem claro que existe sim o mal e que ele é responsável por muitos problemas. Colocar a culpa em um espírito desencarnado, coitado, que está lá no outro lugar, foi ótima ideia. Pois eles não têm acesso ao nosso mundo, estou na página 90, sendo assim, entidades se fazendo de espíritos obsessores para enganar, como um grande teatro onde existem vários papéis. O obsessor é mais um. São todos os mesmos. Existe uma grande armação milenar para te enganar e afastar a pessoa de Jesus Cristo. O único que deu a sua vida inocente por amor a Deus Pai e à humanidade perdida. Espero que você medite nisso e tenha entendimento para tomar a direção na sua vida. Amém? Que esteja claro aqui que não existe espírito obsessor. O que existe é um espírito maligno se fazendo de bom ou de ruim, tentando atrapalhar a vida de alguém. Em nome de Jesus, qual é o teu nome? Lúcifer. Você, dentro da doutrina espírita, atende lá no terreiro onde você atende? Você atende algum terreiro? Atendo. Qual o terreiro que você atende? Em qual cidade? Em qual bairro? Fala. Aqui em Curitiba. Em que bairro de Curitiba? Que bairro de Curitiba? Fala. Santa Cândida. Lá você se apresenta como espírito da direita ou da esquerda?
Na esquerda. E existem os espíritos de direita, certo? Ou errado? Sim. E existem os espíritos obsessores. É isso que vocês dizem? Eu fiz uma pergunta. Por que vocês falam dos obsessores? Por que você diz que existe um obsessor? Fala. Fala. Por quê? Por quê? Por que vocês dizem que existe um obsessor? Em nome de Jesus, por quê? Você está entendendo como não tem resposta, gente? Sim ou não? É mentira. Quem é o espírito obsessor? Na verdade, quem que é? Somos nós. Você espírita que está me assistindo aí agora, está aqui, ó. O mesmo espírito da esquerda, confessando que é um espírito obsessor. Mas por que vocês se apresentam como obsessores, espíritos trevosos? Qual que é a ideia que está por trás disso? Fala. Fala. Em nome de Jesus, fala. Não! Eu quero que você fale isso. Por que vocês falam que existem os obsessores? Por quê? Por que você fala que existe obsessor? Tem algum obsessor com você aí? Estou falando em nome de Jesus. Tem ou não tem? Tem. Quem que é o obsessor que está aí? Quem que você coloca como obsessor? Fale. Fale. Rápido. É uma ordem. Você está entendendo, gente, como é o engano, sim ou não? Não tem palavra, não tem o que dizer, porque é ele mesmo o obsessor. Vamos libertar essas pessoas aqui? Sim ou não? Xavier, eu acho que o que você está fazendo é uma mentira. Você acha que é mentira? Tudo bem. Eu te dou liberdade para você sair do teu lugar agora e vir aqui tirar a tua dúvida. Alguém, Xavier, isso para mim é mentira. Vem aqui que eu libero. Tem alguém? Pode vir, não tem problema. Só que a partir de agora, se você não tem coragem, se você não é homem, não é mulher de vir aqui, nunca mais surge a tua boca para falar mal por trás. Sem se esconder, segure o corpo dele. Sem se esconder, sem se esconder. Só um pouquinho, gente, olha aqui. Epa, calma. Tudo bem? Qual é o teu nome? Segura o corpo. Tudo bem. Bem, né? Então tá bom. Pode voltar para o teu. O que foi? Não, você está bem? Não está bem? Você falou que está bem? Você não está bem? Qual que é o teu nome? Não está normal? Gente, não está normal? O que ele tem de anormal? Olha aqui na minha mão. Pode encostar de volta. Rápido. 1, 2, 3. Vai, rápido. Aí, ó. Manifestou. Sabe o que eu fiz para mostrar para vocês? Querem saber? Às vezes você está resolvendo um problema jurídico, bancário, financeiro, e você está conversando com a pessoa e ela está manifestada na tua frente, e você não nota, e você acha que é normal.
A entidade está encostada do lado. Quem entendeu? Você entendeu que é batalha espiritual, sim ou não? Você está com todos os documentos, todos os papéis, todas as licenças, todos os alvarás, chega lá e a resposta é não. Claro que tem os que querem levar um por fora, mas tem gente que é por maldade mesmo, que põe o teu currículo na gaveta, que joga o teu processo lá para trás, que não mexe na tua situação. Você aceita isso? Não, eu também não aceito.